Olá, eu sou Letícia, responsável pelo programa Escola Segura, e hoje eu vim aqui para dar um recado para os pais. Eu tenho observado que muitos pais estão ansiosos com essa possibilidade de reabertura escolar, que amplamente foi divulgada aí nos últimos dias, que é o plano de flexibilização de todos os municípios do Brasil, e eu gostaria de trocar algumas informações para tentar tornar esse momento um pouco mais leve e não tão pesado como tem sido. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existe um plano de reabertura agora amplamente divulgado. O que isso quer dizer? Que alguns dados serão analisados para que as autoridades tomem a decisão de flexibilizar, ou seja, de abrir estabelecimentos. Esses dados eles foram divididos em 4 etapas, 4 fases. E as escolas elas estão lá no final, na última fase. Então, a liberação de reabertura das escolas vai acontecer só na fase 4, ou de 3 para 4. E isso vai ser uma decisão muito local, porque esses indicadores eles têm que ser analisados de forma local. Então, alguns exemplos, né? Número de casos, número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de UTI, capacidade daquele local de fazer testagem. Então, de acordo com os indicadores, as autoridades vão liberando ou não a reabertura dos estabelecimentos. E por que é importante a gente entender isso? Que se a escola é a última coisa que vai reabrir, lá na fase 4, e se for autorizada a reabertura, inclusive de escolas de educação infantil, subentende-se que neste momento algum contato humano é possível, é aceitável. Não quer dizer que a retomada tem que ser uma bagunça, não é isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho pais, principalmente das crianças pequenas que nos acompanham, e que são pais, inclusive, de alunos das escolas que nós acompanhamos, que estão aflitos no sentido de que os filhos são muito jovens, muito pequenos para entender as regras sanitárias, de distanciamento, de etiqueta respiratória, de uso de máscaras, e que não vão, obviamente, respeitar essas regras. Crianças de 2, 3, 4 anos ou até mais. Então, eu gostaria de dizer para todos esses pais e até para os educadores que, se a autoridade liberar a reabertura escolar de educação infantil, principalmente, subentende-se que algum contato humano é aceitável nesse momento, porque não é possível garantir, numa sala de crianças, que nenhum contato vai acontecer. A criança precisa de contato, ela vive o contato humano. Mas temos estratégias para minimizar isso, para tornar isso o menor possível. Vamos conversar sobre essas regras. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Se nenhum contato fosse permitido, então não podemos reabrir escolas. Continuemos em quarentena, com as crianças trancadas dentro de casa, porque essa é a única maneira de garantir que não haverá contato humano com outras crianças, com outras pessoas, a não ser sua família. Então, essa é uma dedução que nós precisamos entender que as autoridades também terão na hora de tomar essa decisão de reabertura. Bom, quando reabrir as escolas, nós vamos ter que adotar algumas regras. E isso vai exigir união de famílias e de profissionais da educação. Porque vamos ter que juntos trabalhar para que essas regras possam ser respeitadas. Vai ser uma retomada diferente, mas me conforta saber que existe hoje um plano de retomada. Vamos poder voltar um pouco à nossa vida, mesmo que com regras, que vão ser incorporadas conforme os dias forem passando e que vão se tornando mais leves, mais fáceis. No primeiro momento assusta, mas daqui a pouco a gente vai incorporar, como já incorporamos, trocar roupa para entrar em casa, higienizar o calçado, usar máscara na rua, higienizar as mãos com álcool gel com mais frequência e com água e sabão, evitar locais aglomerados. Já incorporamos uma série de coisas que num primeiro momento nos assustou. E não vai ser diferente quando as escolas reabrirem. Então, o fluxo de entrada e saída dos alunos agora vai ser um pouco diferente. Não vamos poder permitir aglomerações, não vamos poder permitir que pessoas de fora entrem na escola, fornecedores, visitantes, pais. Isso vai ter que ser reduzido ao mínimo, senão não permitido. Porque como é que nós vamos controlar esse fluxo de pessoas, né? Isso pode provocar um aumento de casos, um aumento de transmissão de doenças. Então, vamos ter agora, nesse momento, que ter medidas de prevenção. Então, as escolas vão se organizar de modo a acolher esse aluno na entrada e encaminhá-lo através da sua equipe para a sua sala. E os pais não adentrarão a escola, mesma coisa na hora da saída. Então, haverão agora algumas mudanças de fluxo de pessoas. Outra coisa importante a ser dita: crianças que fazem parte do grupo de risco provavelmente não devem retomar nesse primeiro momento. Os pais, os responsáveis que fazem parte do grupo de risco, é importante consultar o seu médico
para saber se podem enviar os filhos para a escola. Porque nós sabemos, de uma forma amplamente divulgada, que uma boa parte das crianças é assintomática. Isso quer dizer que ela pode contrair o vírus em qualquer lugar, não somente na escola, e ela possa levar isso para sua casa. E se ela tem pais ou se ela convive com pessoas do grupo de risco, isso pode sim ser um risco real. Então, por isso é importante que esses responsáveis consultem o seu médico para saber se os filhos podem retomar, né? Outra coisa, a equipe escolar precisa também rastrear o seu grupo de risco, para entender se esses funcionários voltam para o momento presencial, se eles vão continuar trabalhando remotamente, ou se voltarem, se não poderão ter contato com os alunos e serem remanejados. Então, existem uma série de medidas que precisam ser tomadas antes da retomada de aulas, para que isso aconteça de uma maneira segura. As escolas estão trabalhando muito nesse momento, não só para dar o atendimento à distância, que de repente foi necessário, atender as famílias, como se organizar para reabrir com segurança. Então, todos estão trabalhando muito. E aí nós vamos precisar muito desse apoio dos pais. Então, o envio da criança com o uniforme, com a roupa limpa, com o calçado limpo. Ainda não sabemos como vai ser a dinâmica, cada escola vai adotar uma forma de receber essa questão do calçado, essa questão da mochila, mas é importante que os pais enviem para a escola o mínimo de coisas possíveis, a mochila ser higienizada diariamente, a garrafinha, a roupa, o uniforme, o calçado. É importante agora que os pais promovam a vacinação das crianças que fazem parte do grupo, que é agora estimulado para a vacinação contra a gripe. A vacinação contra a gripe é uma estratégia de controle da pandemia. Então, todas as pessoas que foram convocadas precisam tomar a vacina. Nunca se deu tanto valor a uma vacina. Imagina se tivéssemos agora uma vacina para coronavírus. Não perderíamos tantas pessoas. Então, tomem a vacina. Atualizem a caderneta de vacinação das crianças para as escolas. E os profissionais que trabalham nas escolas também tomem a vacina. Vocês também são autorizados a recebê-la. Então, percebam, olha quantas coisas a gente precisa fazer antes de retomar. O que vai acontecer quando voltar às aulas? Então, além desse fluxo de entrada e saída ser mais controlado, os ambientes vão precisar de menos concentração de alunos. Então, os espaços vão ter menos alunos. A sala precisa ser arejada. As estratégias de limpeza que já existem vão precisar ser intensificadas. E o que é intensificar? É limpar com mais frequência. Então, os brinquedos, depois de uma prática de uma turma, do uso, talvez tenham que ser colocados numa caixa de brinquedo sujo e posteriormente higienizadas. Alguns recursos não vão poder ser utilizados, por exemplo, recursos de tecido, fantasia, porque não é tão simples de higienizar. Então, algumas coisas nós vamos ter que guardar nesse momento para usar quando isso for possível. Né? A hora da refeição, a hora do recreio, do brincar, de frequentar outros espaços da escola precisará de uma organização para que não tenhamos aglomerações. Então vai ter que ser tudo agora muito controlado, com uma escala de horário, com horários mais reduzidos, para permitir que todos possam utilizar os espaços, espaços bem arejados. A higienização das mãos agora ela vai ser muito importante e com muito mais frequência. Então antes do brincar, depois do parque, antes da atividade, depois da atividade, antes da refeição, depois da refeição. Já fazemos muito disso, teremos que fazer um pouco mais. Né? E a equipe escolar também vai precisar higienizar muito mais as mãos. Então, são medidas que teremos que adotar para poder tornar essa retomada de aulas mais segura. Mas não podemos esquecer que, como já aconteceu em outros países, nós vamos retomar e existe uma grande chance de termos, né, em algumas regiões, um aumento do número de casos. Não só porque reabriu a escola, porque reabriram vários estabelecimentos. E pode ser decretado o fechamento de novo. Então, nós precisamos nos preparar para reabrir, mas também para fechar. Isso precisa estar claro para todo mundo nesse momento de dúvidas, nesse momento de incertezas que temos vivido. Não temos uma vacina, não temos um tratamento. Então, essas são as únicas estratégias que nós temos. Abrir, fechar estabelecimentos, distanciamento e acompanhar os indicadores de casos, de taxa de ocupação de UTI, entre outros. Então, essas são as medidas que temos nesse momento. Então, eu gostaria de dizer isso para os pais. Há possibilidade de retomar, sim, com segurança, mas vamos precisar de muita parceria. E as escolas estão trabalhando muito para se organizar nesse momento, para poder receber esses alunos. Eu entendo também que as autoridades não vão liberar uma retomada de 100%. Creio eu, pelo que tenho acompanhado nos decretos nacionais e internacionais, que essa retomada ela vai ser gradual, tá? Para que as escolas também possam se organizar, os pais também possam se organizar. E que bom pensar
que será possível que esse aluno volte para esse local de segurança, esse local em que ele tem uma educadora que é a sua referência, que antes de fechar a escola, ela era a pessoa que passava provavelmente o dia todo com esse aluno, para que os pais pudessem trabalhar. Que bom poder pensar que essas crianças que estão trancadas há 60 dias ou mais em casa vão poder voltar, mesmo que com algumas regras, talvez por menos tempo, mas que bom poder pensar que estamos caminhando para a retomada da nossa vida. E vamos ter que ter regras nesse momento, não tem para onde fugir, até que tenhamos uma cura, uma vacina, um tratamento. Então, vamos olhar para essa retomada escolar sem tanto medo, sem tanta angústia, sem coisas pesadas. Vamos olhar como uma possibilidade positiva de levar essas crianças para um espaço de segurança em que elas se sentem tão bem, tão acolhidas. Então, para finalizar essa mensagem, eu queria dizer duas coisas. A primeira delas é, vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar respeitando as regras sanitárias, vamos ensinar os nossos filhos a etiqueta respiratória, né? Vamos entender que criança pequena pode não usar máscara do jeito correto. E que talvez isso não seja uma possibilidade, porque se ela for ficar levando a mão no rosto o tempo todo, se ela ficar tirando o tempo todo essa máscara, se ela se sentir desconfortável com essa máscara, isso já é motivo suficiente para ela não usar máscara. Entende? Eu tenho visto muitos pais, familiares e até educadores preocupados. Como é que nós vamos manter as crianças pequenas com máscara, com aquele escudo? Talvez isso não seja uma possibilidade, isso não pode ser obrigatório para os pequenos. Aliás, nem para os maiores, isso tem que ser opcional, como é em muitos países, Reino Unido, como é nos Estados Unidos, em outros países isso é opcional. E nos países asiáticos, em muitas cidades e escolas, isso é opcional e só a partir dos 11 anos. Porque as regras da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, elas são claras para o uso de máscara pela população em geral. Não pode utilizar máscara quem não tem capacidade de colocá-la e retirá-la quando se sentir incomodado. Só aqui a gente já exclui uma porção de crianças que não têm ainda essa habilidade manual para fazer isso. Não pode utilizar máscara quem colocar a mão no rosto o tempo todo por conta da máscara, porque causa incômodo. Aqui a gente já elimina mais um monte de criança que não vai se sentir confortável com aquilo. E essas fotos, essas imagens que a gente recebe com uma série de coisas que tem nos deixado muito assustados, calma. Nem tudo que está sendo apresentado tem evidência e fundamentação científica. Tem coisas que estão sendo utilizadas nas pessoas, como pulverização do corpo, que nem são autorizadas aqui pela Anvisa, porque não foram testadas em humanos. Então, calma quando vocês visualizarem esse tipo de vídeo, de foto, de divulgação. Né? Nem tudo isso é científico, isso pode ser modismo de regiões que estão divulgando essas fotos, e que não necessariamente aquilo é eficiente. Uma máscara em que a criança fica o tempo todo colocando a mão, ou tirando, ou puxando, ou que se sinta desconfortável, irritada, e que faça com que a professora tenha que ficar manipulando também essa máscara, isso não é preventivo. Isso aumenta a contaminação da criança, da educadora. Então não tem que usar. Existem escolas que adotaram o uso da máscara apenas quando os espaços frequentados forem os espaços coletivos, por exemplo, na hora de sair da sala e ir para o refeitório. Que você possa circular ali com mais algumas pessoas, que não seja da própria sala, aí eles sugerem a utilização de máscaras, mas não para os pequenos. Então, na hora de sair para os espaços, coloca a máscara, depois vai ter que retirar. E outra forma de retirar tem técnica. Eu não posso tirar essa máscara e colocar sobre uma mesa, tem que ter aonde acomodar. E aqueles escudos faciais? Aqueles escudos faciais, eles são claramente indicados para equipes de saúde, ou para situações em que eu não consiga respeitar o distanciamento e eu precise prestar um cuidado. Então, por exemplo, um indivíduo que vai ofertar um banho, que vai fazer uma higienização de um paciente, de uma criança, e que corre o risco de respingar gotículas no seu rosto, ou de uma criança espirrar e tossir no seu rosto, ou entrar em contato com gotículas de fezes, de urina, pessoas da limpeza que vão fazer a higienização de paredes ao alto, locais ao alto, podem receber respingos no seu rosto, então precisa de proteção, de equipamento de proteção, que é o EPI, justamente para não ter contaminação do seu rosto, dos seus olhos. Então existe indicação adequada para o uso disso, e essa máscara, né, essa facial, ela te protege de um golpe inicial, de uma tosse, um espirro, por exemplo, mas depois de 1 minuto, essas gotículas elas ficam suspensas no ar, e elas adentram o escudo.
Então, o indivíduo, para estar seguro, ele tem que usar o escudo e a máscara. Isso pode ser muito desconfortável para uma criança. Se ela usar óculos como eu, ela vai ter dificuldade até para enxergar. Aquele acetato, ele não é tão simples de higienizar, ele é grande. E se eu retirar aquilo, eu não posso colocar em qualquer lugar, então nós vamos ter que colocar em locais específicos, vai ter que higienizar. E até que ponto isso é eficiente? É muita manipulação. Aquilo comprime a cabeça. Nós estamos falando aqui de crianças. Talvez até incomode adultos, imagine crianças. Então, vamos ter um pouco de filtro em relação a todas essas coisas que estão chegando. Vamos pensar com base na ciência. Será que é eficiente para prevenir ou vai aumentar a contaminação porque vai todo mundo manipular muito? É muito interessante ver a foto da criança com a máscara do Batman, do Homem-Aranha, né? O escudo, a máscara. Até que ponto isso vai ser confortável para ela dentro de uma sala de aula? Né? Existe indicação adequada para esse EPI. E não é, relativamente não é, para crianças dentro de uma sala de aula. Não é. Não é possível. Isso não é possível. Eles vão tirar, eles vão se incomodar. E as pessoas que são responsáveis por eles vão ter que ficar recolocando, manipulando, trocando a cada 2, 3 horas. E aí você torna uma retomada que poderia ser mais leve, muito pesada, muito difícil e ineficiente, porque haverá aumento de contaminação, de gotículas de mão nos olhos, na boca e no rosto, e tudo aquilo que a gente não pode fazer agora. Então, essa é a primeira mensagem. Vamos fazer a nossa parte, vamos respeitar as regras nesse momento que é só o que podemos. Se puder ficar em casa, fique em casa. Se tiver que trabalhar, utilize a máscara, higienize suas mãos, evite aglomerações dentro do possível. Vamos fazer a nossa parte, vamos continuar trocando a nossa roupa, trocando o nosso calçado para adentrar a casa. E a segunda e última coisa que eu gostaria de dizer é: não vamos perder a esperança. O ser humano ele tem uma capacidade incrível de desenvolver, de construir, de inventar. Temos cientistas maravilhosos no mundo inteiro. Alguém vai descobrir uma vacina. Alguém vai encontrar uma forma de controlar essa doença. Temos que ter essa esperança. Não vamos perdê-la. Vamos acreditar que isso vai ser possível. Enquanto isso não é uma realidade, vamos fazer a nossa parte. E se retornar para a escola for uma possibilidade, que esse retorno seja seguro, seja leve, organizado, mas principalmente que ele tenha acolhimento. Escola é acolhimento. Nós não estamos falando aqui de objetos e de mobiliários, nós estamos falando de pessoas, crianças que estão confinadas há mais de 60 dias, alunos maiores inclusive. Nós estamos falando de pessoas, de educadores, pessoas. Então vamos tornar esse momento acolhedor, mesmo que não possamos nos abraçar, tá bom? Então essa é a minha mensagem para todos vocês. Até a próxima.